Você lida com o SRP ou Sistema de Registro de Preços? Tem interesse pelo assunto? Bem, em caso positivo, esse vídeo é para você, porque hoje eu vou falar a respeito de 7 questões relevantes sobre o Sistema de Registro de Preços. E para começar, é essencial ter uma noção de como se deu a chegada deste instrumento no meio das licitações públicas, né? E quando nós vamos buscar na origem, nós descobrimos que esse instituto ele aparece por intermédio da própria Lei 8666 de 1993, a nossa Lei de Licitações, que lá no seu artigo 15, inciso 2º, diz o seguinte: as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços. Quando a Lei de Licitações ela traz essa orientação, ela fica dependendo de uma norma que venha para regulamentar esse dispositivo. E nós temos hoje regulamentando o SRP o decreto 7892 de 2013, que é esse decreto cujo preâmbulo diz o seguinte: regulamenta o sistema de registro de preços previsto no artigo 15 da Lei 8666. Então nós vemos que aquele dispositivo que nós lemos agora há pouco é regulamentado por este decreto que nós acabamos de citar aqui agora. E dois conceitos que são extremamente relevantes na compreensão do SRP são os conceitos de sistema de registro de preços e de ata de registro de preços. E é a própria norma, o próprio decreto é que traz esses dois conceitos de uma forma extremamente didática. O artigo 2º, inciso 1º, diz o seguinte: sistema de registro de preço é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. O sistema de registro de preço ele vem para revolucionar a forma como as compras públicas, as contratações de forma geral públicas, e nós vamos falar a respeito disso mais à frente, mas ele vem para revolucionar a forma como essas contratações se dão. Por quê? Através do sistema de registro de preço há uma economia absurda, não apenas de valores, mas de recursos humanos que são dispendidos nas contratações, porque ao invés de nós termos várias licitações, nós temos uma licitação que registra os preços dos produtos ou dos serviços que nós queremos contratar, e a partir desses preços registrados nós temos contratações já baseadas nesses valores pré-definidos. Então o sistema de registro de preço é um mecanismo por meio do qual estas contratações se dão. E a ata de registro de preço, está no inciso 2 esse conceito, é o documento vinculativo obrigacional com característica de compromisso para futura contratação em que se registram os preços, fornecedores, órgãos, participantes e condições a serem praticadas conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. Então nós vemos que a ata de registro de preço ela é exatamente o produto do SRP. É aquele documento que vai apresentar a lista de produtos ou serviços a serem contratados, quais empresas ofereceram os melhores preços e os órgãos que estarão ali passíveis de utilização destes produtos ou desses serviços registrados. Então esses são alguns conceitos básicos que nós precisamos tomar antes de conversar sobre essas 7 questões relevantes. Nós não podemos deixar de falar também do artigo 3º do decreto, porque praticamente a base do Instituto ela está prevista aí, porque é no artigo 3º que nós temos as hipóteses nas quais nós poderemos, nós, administração pública, nós, gestores públicos, poderemos contratar por meio do sistema de registro de preços. Nos incisos de 1 a 4, nós temos essas situações em que nós poderemos contratar por meio do sistema de registro de preços, ok? E nós vamos tratar de algumas delas mais à frente, quando nós estivermos falando dessas 7 questões. Dentro desse contexto, nós precisamos lembrar também que nós temos papéis.
papéis relevantes que são o papel do gerenciador, e aqui nós estamos falando de órgão ou entidade gerenciadora, ok? E esse papel tem as suas atribuições definidas no artigo 5º do decreto, tá? Nós temos o órgão participante ou entidade participante, que é essa figura também que está prevista no artigo 6º do decreto, e nós temos o órgão ou entidade não participante, né? O famoso carona, aquele que realiza uma adesão tardia àquela ata de registro de preços. Então, dentro desse contexto todo apresentado brevemente para você, a gente pode partir de fato para essas 7 questões relevantes sobre o sistema de registro de preços. O primeiro ponto que eu destaco aqui diz respeito à utilização da ata de registro de preços para a contratação de serviços contínuos. É muito importante lembrar que lá no artigo 15, que nós lemos da Lei 8.666, se fala inicialmente de compras públicas, certo? Compras públicas é que seriam o objeto do sistema de registro de preço. Só que nós vimos uma evolução da jurisprudência do TCU no sentido de se admitir também a utilização do SRP para a contratação de serviços contínuos, serviços continuados dentro dos órgãos públicos. E hoje, então, como primeiro ponto, nós temos a compreensão de que é lícita a utilização do SRP para a contratação de serviços continuados. Lógico, e preste bastante atenção nisso, desde que enquadrado num daqueles incisos do artigo 3º do decreto 7892, tá? Então, hoje nós temos uma evolução, inclusive previsto de forma explícita no novo decreto que trata do sistema de registro de preço. Se você se lembra do decreto de 2001, nós não tínhamos essa previsão, mas agora nós temos, exatamente por conta da evolução. E no acórdão recente, que é o acórdão 1604 de 2017, nós temos a reafirmação desta compreensão. Qual compreensão? De que é lícita a utilização do sistema de registro de preço para a contratação de serviços contínuos, tá bom? E esse mesmo acórdão, ele traz o nosso segundo ponto, que é um ponto que eu gostaria de destacar, que na contratação de serviços continuados, havendo quantitativos certos e determinados e inexistindo o parcelamento de entrega dos objetos contratuais, nós não podemos utilizar o sistema de registro de preços. É muito importante distinguir uma situação da outra. Havendo serviços continuados, se enquadrando num dos 4 incisos do artigo 3º, sim, podemos utilizar o SRP. Todavia, se houver um quantitativo certo e determinado e não havendo parcelamento dos objetos contratuais, nós devemos afastar a figura do SRP e fazer uma contratação tradicional, com o objeto certo, uma contratação pura e simples, como qualquer outra. Então, é muito importante que não se utilize o sistema de registro de preço para a contratação de serviços continuados quando os quantitativos forem certos e determinados. Como terceiro ponto, extremamente relevante para nós considerarmos aí dentro do contexto de SRP, é o seguinte: a simples possibilidade de aumento futuro das demandas decorrentes dessa contratação, ela não é justificativa por si só para que se enquadre este objeto contratual dentro da contratação de SRP. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe uma projeção, uma possibilidade de aumento dos quantitativos naquela contratação, certo? Uma possibilidade, uma mera possibilidade futura de aumento dessa demanda por esses serviços. Esta não é uma justificativa para a utilização do sistema de registro de preços. Deve-se resguardar essa situação para fazer uma nova contratação, realizada por intermédio de um pregão, normalmente sem que seja registrado o preço, tá bom? Porque o TCU entende também
que a mera possibilidade de aumento da demanda não justifica a utilização do Instituto. E quem traz também esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui é o mesmo acórdão 1604 de 2017 plenário. Tome um tempinho, guarde um tempinho para você estudar esse acórdão, porque ele é extremamente rico nesse contexto do SRP. Bem, e como quarto ponto, extremamente relevante nesse contexto, é uma questão que é recente, o TCU tratou dela muito intensamente, principalmente no ano de 2018, mas é a compreensão de que o sistema de registro de preços não é aplicável à contratação de obras. Eu estive presente no terceiro Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos e lá, em algumas palestras, este assunto foi tratado. É uma situação controversa, é um assunto ainda muito delicado, mas é importante dizer que o Tribunal de Contas da União compreende que não é possível a utilização do sistema de registro de preços para a contratação de obras. E isso se dá porque este objeto contratual ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 3º do decreto. Além do fato de que em obras não há demanda por itens isolados, pois os serviços e insumos eles não podem ser dissociados nesse contexto um dos outros. Nós temos um regramento aprofundado na própria Lei 8666 a respeito de obras. E lá nós vemos que existem etapas necessárias para a realização da contratação de uma obra. Primeiro são feitos os projetos. E aqui nós estamos falando do projeto básico, nós estamos falando dos projetos arquitetônicos, nós estamos falando dos projetos executivos e todo esse arcabouço de projetos, os projetos legais, que são as autorizações junto aos órgãos públicos para a realização da obra, enfim, todo esse arcabouço de projetos, ele vai dar supedâneo para uma segunda fase de contratações, que é a fase da execução da obra. E percebam, a execução da obra ela vai acontecer quando este conjunto de projetos já está amadurecido, já está elaborado. A despeito da Lei 8666 permitir que o projeto executivo seja realizado enquanto a obra acontece, é importante dizer que nós temos projetos aqui por este lado, certo? E o sistema de registro de preço, ele traz essa ideia da incerteza, seja quanto ao tempo que vai ser adquirido, seja quanto aos próprios itens que serão adquiridos. E aqui não. Aqui, quando nós falamos de obras, nós precisamos, até para que não haja desperdício de dinheiro público, precisamos da certeza de quais são os serviços e os insumos que serão contratados desde o início. Então, até outro obstáculo que nós vemos quando pensamos em sistema de registro de preços, principalmente olhando para os órgãos que já cometeram este, entre aspas, equívoco de utilizar o SRP no contexto de obras, é que um dos serviços que é posto lá nos itens desta ata de registro de preço é a elaboração de projetos. E veja bem, a própria lei de licitações, ela traz um impedimento explícito quanto à participação da empresa que realiza os projetos na fase de execução da obra. Tá? Então, isso também seria um dos obstáculos verificados nessa situação prática. É delicado, de fato, demanda muito cuidado, porque, por exemplo, uma situação que pode ser levantada é: e quando nós estivermos falando de obras padronizadas, como, por exemplo, um projeto padrão de casas populares, será que nós poderíamos utilizar, então, a ata de registro de preço, já que serão sempre os mesmos insumos, sempre os mesmos serviços? Seria possível? Não ousaria aqui trazer essa resposta, mas é importante, gestor, que você compreenda que para o TCU, que é o controle externo de todos os órgãos dos 3 poderes, para este órgão de controle não existe essa possibilidade, ok? Possibilidade existe, na verdade, na utilização do SRP para serviços de manutenção predial. E é muito interessante como esses limites, eles se confundem, né?
os serviços de manutenção predial, pequenas reformas com, de fato, obras ou serviços complexos de engenharia, tá? Estou falando deste segundo grupo aqui que não pode ser abraçado, abarcado pelo sistema de registro de preços, ok? Então esse é o quarto e mais delongado ponto aí que eu levanto em relação ao sistema de registro de preços. E percebam que os outros três servem também como base para que nós compreendamos este que nós acabamos de citar. Como quinto ponto do Acórdão 2037 de 2019 plenário, é o seguinte: a previsão em edital da possibilidade de adesão de órgão não participante, ela deve ser motivada no processo administrativo de contratação. Explico. Muitos editais têm uma cláusula lá que no Ctrl+C, Ctrl+V, no copiar e colar, muitas vezes ele entra nos editais sem ser percebido, que é aquela cláusula que permite a figura do carona, permite a chamada adesão tardia à ata de registro de preço. E veja bem, tanto a jurisprudência quanto o arcabouço normativo apertaram aí a figura do carona, trouxeram severas restrições a esta participação. E aqui neste caso, nós vemos que não é possível simplesmente a colocação de uma cláusula no edital permitindo a figura do carona. É necessário que se motive, que se justifique no processo administrativo o porquê da inclusão daquela cláusula. É necessário alguma justificativa e é interessante que o TCU, ele inclusive veda a justificativa genérica do economia de escala. Vamos permitir sim o carona para fins de economia de escala. Não, essa justificativa já não é suficiente para o Tribunal de Contas. É necessário que o órgão demonstre, de alguma forma, através de algum argumento, que permitir a figura do carona é vantajoso, é econômico, é eficiente para a administração pública, tá bom? Esse entendimento, ele está presente no Acórdão 2037 de 2019 do plenário, tá bom? Vale a pena dar uma olhadinha nesse acórdão. E, seguindo esse raciocínio, e é o sexto ponto deste vídeo sobre sistema de registro de preço, nós temos também o advento do decreto 9488 de 2018. E este decreto, que veio trazer alterações ao nosso decreto 7892 de 2013, ele tornou mais rígida, ou melhor dizendo, tornou mais rígidas as regras para a realização da adesão tardia, ou seja, da entrada da figura do carona numa ata de registro de preço. As principais alterações desse decreto, elas aconteceram ali no artigo 22 do decreto, que é aquele artigo que fala especificamente da participação do órgão não participante. Ficou até meio contraditório, mas é da possibilidade de participação desse órgão que chega depois que a ata está formada. Jurisprudência e doutrina chamam de adesão tardia. Mas dentre as normas mais rígidas que o decreto 9488 trouxe, a primeira delas é a exigência de estudos por parte do carona que demonstrem que aquela adesão tardia é eficiente, é economicamente adequada, que é mais vantajosa, ou seja, ele tem que demonstrar uma gama inteira de princípios correlatos às licitações para que ele possa aderir àquela ata, né? E junto desse contexto, que é uma outra exigência que o decreto 9488 traz, é que o órgão gerenciador tome conhecimento desses estudos, aprove esses estudos e depois publique-os no Comprasnet. Ou seja, dá para ver claramente que esta nova norma busca restringir a participação dos caronas nas atas de registro de preço. E para além disso, ele traz outra alteração, ele traz a diminuição do percentual de participação de 100% para 50%
dos quantitativos previstos de itens nessa ata. Então, dá para perceber com clareza a forma como o decreto 9488, seguindo os precedentes do TCU que já vinham diminuindo a participação do carona, tá? Ele vem e traz normas rígidas, normas severas em relação ao artigo 22 e à figura do carona. E como sétimo ponto aí a ser considerado é uma compreensão que a gente extrai aí do Acórdão 2877 de 2017 plenário. A adesão tardia à RP, que é o carona, está condicionado, entre outros requisitos já previstos no artigo 22, à comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades do órgão e a demonstração da vantajosidade dos preços registrados em relação aos preços de mercado onde o serviço será prestado. Explico. Nós já temos requisitos presentes. Decreto 7892, artigo 22, já com as alterações que nós acabamos de falar do decreto 9488. Mas a jurisprudência do Tribunal de Contas, ela aponta uma coisa que para mim é extremamente importante, que é a necessidade de se demonstrar que o objeto registrado, ele atende às reais necessidades do órgão que está ali aderindo àquela ata. E por que nós estamos falando disso? Eu já me deparei com uma situação nas minhas andanças por aí, participando de auditorias, nas quais um órgão aderiu a uma ata de registro de preço para a aquisição do aparelho de ar-condicionado. Olha só. E aí, neste contexto, adquirindo o ar-condicionado, percebeu-se que o buraco, literalmente o buraco que era posto na parede para a introdução deste ar-condicionado era maior do que o aparelho que estava sendo adquirido. E aí, com isso, o órgão teve que fazer uma segunda contratação, agora para fazer uma mini reforma na edificação por completo para adequar os buracos onde o ar-condicionado seria colocado para aquele aparelho. Então perceba, um exemplo simples, simplório, mas para você entender que se não houver a demonstração clara da real necessidade do órgão e a comparação com o objeto que será contratado naquela ata de registro de preço, nós teremos um problema, nós teremos diretamente ofensa à eficiência daquela contratação, à vantajosidade, porque perceba, quando a primeira contratação gera uma segunda contratação para se adequar ao objeto, nós já temos uma perda severa da economicidade, da vantajosidade. Então perceba que é muito importante que se verifique a adequação do objeto que é apresentado na ata de registro de preço, daquele objeto, naquele item que é registrado com a real necessidade do órgão. E é muito importante também considerar a questão do preço, certo? Do preço registrado e a demonstração da vantajosidade em relação ao preço de mercado do local onde será realizado o serviço ou entregue o objeto, tá? Se for um bem. Isto por quê? Porque o que pode acontecer, e isso acontece muito em órgãos federais, em que um órgão adere a uma ata de outro órgão federal de outra cidade, é muito comum que às vezes os serviços, o preço dos serviços e o preço dos bens que constam de uma determinada ata são muito mais vantajosos na própria cidade do órgão que é carona. Então, às vezes, um preço que é bom, um preço que é extremamente vantajoso num lugar, não o é em outro. E deve ser considerado como preço de mercado o preço praticado na localidade daquele órgão que efetivamente vai adquirir os bens. Então, esses são 7 pontos que, se observados por você, gestor, você que lida com o sistema de registro de preços, vai te livrar certamente de grandes situações. É lógico que esse vídeo não se torne grande demais ou maçante,
a gente trata de pontos principais. Mas se durante o seu tempo que você assistiu a esse vídeo surgiram outras dúvidas, conte comigo. Mande uma mensagem, mande um direct, mande no Instagram, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, enfim. Utilizar dos meios que forem necessários, o e-mail, para que a gente possa estar conversando e tirando maiores dúvidas em relação a este tema. Será um prazer ajudá-lo, tá bom? Um grande abraço.